Olá, a gente está voltando aqui. Agora eu vou entrar num dos pontos que eu mais domino, que eu acho extremamente delicado, poderoso, que é a liderança e gestão dentro de um escritório. Primeira coisa, como eu já havia falado no início, quando eu ensaiei aqui sobre esse slide com vocês, é que liderança ela não é um encargo. Ela é uma responsabilidade. Hoje em dia, no mercado atual, quem se considera chefe não consegue sobreviver muito tempo, a não ser que seja apadrinhado. Mas fora disso, não consegue, porque as coisas mudaram bastante. E o tipo de profissional que atrai o mercado é aquele profissional que não manda, não controla, não supervisiona, mas que é um líder de verdade, que guia, inspira, protege, sabe? E esse slide resume muito bem o que é liderar com consciência. A primeira coisa é assumir responsabilidade. O líder, ele é o primeiro a responder pelos erros e o último a fugir do problema. É assim que tem que ser feito. Ele não se esconde, ele não terceiriza a culpa, ele age. Ele dá exemplo de postura. Não adianta você exigir que o teu colaborador chegue no horário se você chega atrasado. Não adianta você falar em ética se você ignora a ética nos bastidores. Então, o exemplo do líder, ele cria o clima organizacional da equipe. Como é que eu vou cobrar um colaborador, por exemplo, de usar um uniforme se eu não uso, né? Então, ele precisa cuidar também da equipe com respeito. E o que é cuidar da equipe com respeito? Liderar não é você controlar ninguém, é você confiar. Um bom líder, ele escuta, orienta, reconhece e corrige com respeito. Então, como a gente está falando em confiança, é óbvio que não dá para você trabalhar com quem você não confia. Você precisa confiar com quem você trabalha. Você precisa escolher as pessoas que vão estar do seu lado, né? E isso vale para qualquer ambiente, seja você o dono do escritório, o responsável pela equipe ou o profissional que mais tempo tem de casa. Você influencia quem está ao redor. E a forma como você lidera, ela vai determinar o resultado da equipe. Equipes não funcionam em ambientes que são pressionados, que são maltratados, que não são vistos, né? O líder, ele precisa ser disponível para a equipe dele, porque essa forma como você trata, ela vai impactar lá no teu resultado. Então, as equipes que são mal lideradas, elas vivem na defensiva. As bem lideradas não, elas entregam, crescem, permanecem, não pedem demissão. Então, ao longo desse módulo, a gente vai entender junto como que a gente se posiciona como líder, mesmo em equipe pequena. Como que eu posso ter autoridade sem ser autoritário? Como motivar as pessoas sem iludir? Como lidar com conflitos sem perder a confiança no grupo? Isso é extremamente importante, porque um bom líder não é quem manda, é quem transforma o ambiente com a própria postura. As pessoas não te obedecem, elas te seguem porque você é um exemplo para elas. Você inspira elas, né? Isso é importantíssimo ter na veia isso, entender qual é o papel da liderança. E aqui, agora que a gente falou sobre o papel do líder, a gente vai abordar dois pilares que constroem uma equipe de verdade, é o feedback e a motivação. O feedback, ele não é bronca, ele não é correção, muito menos agressiva e muito menos expor o colaborador. O feedback, ele é uma conversa estratégica para a gente fortalecer essa equipe, né? E tem uma estrutura simples que pode ser aplicada em qualquer contexto, tá? A gente dá feedback para dois motivos. A gente dá feedback por elogio, tá? A gente dá esse feedback. E a gente dá o feedback também para a gente traçar um plano de melhora. E esse documento, ele não é construído só pelo líder. Ele é construído junto com o colaborador de uma forma muito transparente,
muito sincera, tá? Ouvindo a pessoa, entendendo o que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa também não está dando resultado para você porque ela não sabe o que fazer. Ou às vezes o que você comunicou para ela ficou mal entendido. Então, o momento do feedback é esse. É você entender quais as arestas você precisa aparar, né? Eu preciso entender por que essa pessoa não está funcionando aqui. Por que essa pessoa me deu esse tipo de problema? E a gente não tem culpado aqui, tá? O processo aqui ele é educativo sempre, tá? Então a gente sempre vai começar com o feedback com algo positivo. Você pode falar o que a pessoa precisa melhorar, mas começa primeiro elogiando ela, que você já quebra o clima. Quando o colaborador ele se sente reconhecido, ele vai escutar você com mais abertura, né? Então, seja direto, mas não seja grosseiro. Exemplo, eu acredito que você pode ser mais pontual nas entregas. Isso vai fortalecer sua imagem com a equipe. Então, quando você fala assim, a pessoa consegue entender. E aí você finaliza reforçando a confiança. Você pode dizer que você acredita no potencial dela, que você confia na melhora. E esse tipo de abordagem, ela não vai te afastar, ela vai te aproximar ainda mais da pessoa. E junto ao feedback, vem a motivação, que a gente entende também como feedback de elogio, né? O que você vai fazer? Você pode chamar uma equipe para dar um feedback de elogio e registrar isso. E você pode chamar também uma equipe para dar um feedback de que ela não está te entregando, né? E aí o que você vai fazer? Você vai acompanhar essa pessoa sem vigiar, para não entrar questões de assédio e tudo mais. E você vai no dia a dia reconhecendo o esforço dessa pessoa. Então você vai lá, por exemplo, ela não está anotando as coisas que você precisa na planilha. Ela está deixando, você quer que anote uma vez por semana, ela está fazendo com 10, 12 dias. Você vai chamar ela, vai fazer um feedback. E aí você vai acompanhando. Conforme ela vai te dando esse retorno, você vai reconhecendo, olha, parabéns, recebi a planilha, né? Vá celebrando esses pequenos resultados, porque aí você vai criar um ambiente mais harmonioso, onde as pessoas vão se sentir vistas, né, respeitadas. E aí é onde realmente o teu trabalho vai aparecer cada vez mais, porque a liderança, ela precisa do pessoal que ajuda, o pessoal da ponta, digamos assim. Sem eles, a nossa liderança acaba. A gente está no nível estratégico, a gente constrói o processo, mas são eles que colocam esse processo para frente. Então a gente precisa entender isso. E você vai perceber que quanto mais você pratica o feedback com respeito, a motivação ela vem de verdade, tá? E as suas equipes elas vão te entregar cada vez mais, elas vão crescer e vão permanecer com você. Porque todo mundo quer ser liderado por alguém que não cobra por medo, mas sim que conduz as pessoas com confiança, tá? Então eu tenho uma ferramenta de feedback aqui embaixo. Eu quero que você olhe, consulte, construa um feedback, treine para você ser um líder de sucesso. E a gente se vê no próximo slide.